sofre tentando se comunicar com as pessoas? Você fica variando entre engolir sapo sem conseguir falar aquilo que pensa, ou soltando cachorro, né? Falando de uma maneira impensada e talvez grosseira? Pois é, muitas pessoas se sentem muito frustradas, sem saber como se comunicar melhor. Mas existe uma abordagem que pode te ajudar nesse desafio, e é a abordagem da comunicação não violenta. O meu nome é Luísa Litkidolny, eu sou psicóloga e está começando mais um programa CP Terapia na rádio, que é uma boa companhia para você. E hoje a gente vai conversar sobre a comunicação não violenta. Começa agora mais um programa CP Terapia, produzido por psicólogos e psiquiatras, colaboradores da Rádio CPT. O psicólogo Marshall Rosenberg, que é o criador da abordagem da comunicação não violenta, quando era criança se mudou com a família para Detroit, nos Estados Unidos, na década de 60, um período em que essa cidade era marcada pela segregação racial. E na escola ele apanhava, ele sofria preconceito porque ele era de uma família judia. E desde muito pequeno ele se perguntou e buscou entender os motivos por que as pessoas são tão intolerantes e violentas umas com as outras. Logo no início do seu livro, Comunicação Não Violenta, ele assume que todos nós somos seres compassivos por natureza e que essas estratégias violentas, sejam verbais ou físicas, elas são aprendidas, são ensinadas, né, e são apoiadas pela cultura em que a gente vive. Ou seja, a gente tende a agir com generosidade em ambientes que são acolhedores, são cooperativos, e nos ambientes que estimulam a competitividade, a agressividade, a gente tende a agir de uma maneira mais violenta. Então, nós aprendemos a nos comunicar de uma maneira que é binária, né? E isso acaba afastando a gente uns dos outros, né? E pode ser um grande motivo de conflitos e violências. Então, a gente se comunica na medida do que é certo e errado, bom ou mal, inocente ou culpado. Então vocês percebem quanto que esse tipo de comunicação nos coloca em lados opostos, né? Para existir um inocente precisa existir um culpado. Então a gente está sempre em lados opostos nessa comunicação. E o Rosenberg, então, ele propõe um caminho que é diferente, né, desse caminho binário da comunicação. Ele propõe que a gente baseie a nossa comunicação em algo que nos aproxima, que nos coloca, né, no mesmo lugar e que reforça os pontos que a gente tem em comum. E esses pontos são as necessidades. Todas as pessoas têm necessidades, né? Então, de uma maneira bem simplificada, ele propõe que a gente seja compassivo para ouvir com atenção, sem julgamento o que o outro está dizendo, né? Entender a necessidade do outro naquela comunicação, e também que a gente seja autêntico e verdadeiro em comunicar as nossas próprias necessidades. Então a ideia é que seja uma relação de ganha-ganha, né? E que a gente possa chegar a soluções que contemplem as necessidades das duas pessoas, né? De ambas as partes. Então, segundo a comunicação não violenta, os comportamentos e a comunicação agressiva são também uma expressão trágica de alguma necessidade que não foi atendida, né? Então, quando a gente olha além do comportamento agressivo e consegue enxergar a necessidade por detrás daquele comportamento, a gente tem mais chance de ter uma comunicação que seja mais assertiva e compassiva. E para isso ele propõe 4 componentes, né, que podem ajudar a gente a direcionar melhor essa comunicação, né, de uma maneira que seja mais respeitosa. Então vamos falar de cada um deles. O primeiro componente é a observação. Em vez de julgar o que o outro está dizendo, eu observo e eu digo o fato que está acontecendo, né? O segundo componente é o sentimento. Falar do meu sentimento em vez de fazer uma avaliação do outro. Então, a gente identifica o que a gente está sentindo em relação ao que a gente está observando do comportamento do outro. E a gente nomeia esse sentimento, né? Essa emoção, raiva, frustração, alegria, tristeza. O terceiro componente são as necessidades, né? A gente expressar a necessidade que a gente está sentindo naquele momento, né? Conectada ao sentimento, né? Se eu estou frustrada, qual que é a minha necessidade em relação a essa frustração, por exemplo? E em quarto, né, o pedido. Em vez de fazer uma ordem, a gente faz um pedido, né, de uma forma concreta, porque o outro também não é obrigado a adivinhar o que eu preciso naquele momento. Então, vamos a um exemplo. Vamos dizer que eu tô conversando com meu marido e ele tá lá mexendo no celular, não para de mexer no celular. E eu fico irritada com aquilo. Então, uma forma de comunicar usando esses 4 componentes seria, né, primeiro eu observo o fato. Quando eu converso com você e você continua mexendo no celular,
É um fato, eu não tô julgando se isso é bom ou se é ruim, eu só tô dizendo aquilo que eu tô observando, que tá acontecendo. Eu digo como eu me sinto, né? O segundo componente, eu me sinto irritada. Daí, depois de falar esse sentimento, eu falo da minha necessidade. Eu gostaria de ter a tua atenção enquanto a gente conversa. E por último, eu faço o pedido. Você pode deixar o celular de lado enquanto a gente conversa? Então, vocês percebem que, em vez de apontar o que está errado no outro, eu foco no que eu estou sentindo e precisando? É possível também que a gente possa partir do que a gente percebe de necessidade do outro, né? Então, por exemplo, a sua chefe chega, né, na tua sala, joga um relatório que você fez na mesa gritando, dizendo que ficou horrível, que você precisa refazer tudo, né? Como que é uma forma mais assertiva de comunicação nessa situação? Primeira observação, né? Eu vejo que a gente quer entregar o melhor nesse projeto, nós duas, né? E você falou agora que por esse caminho, né, esse relatório que eu apresentei não vai dar, que a gente vai ter que refazer. Observa o fato. Depois eu falo do sentimento, né? Que pode ser o dela e também o meu, né? Você já falou isso em outras reuniões, né? Que é importante, que precisa observar melhor esse relatório. E eu percebo que talvez você esteja se sentindo frustrada porque a sua expectativa não foi atendida. Do meu lado, eu também fico desapontada, porque eu queria chegar na reunião e entregar o que você espera. Então, eu falo do sentimento dela, né? Eu entendo que você deve estar se sentindo frustrada. E do meu lado, eu tô me sentindo desapontada, porque eu também queria entregar um bom trabalho, né? Em terceiro lugar, eu falo da necessidade. Ao mesmo tempo, né? Eu realmente não tenho muita informação para fazer esse relatório de um jeito diferente. Eu preciso tirar dúvidas com você. Essa é a minha necessidade. E por último, o pedido. Será que a gente não pode dar uns 2 passos para trás e realinhar essas instruções para eu poder entender melhor o que você está precisando? Né? Então, nesse exemplo, a gente está considerando o que pode ser a necessidade do outro e também as nossas necessidades. A ideia aqui é que a gente se torne investigador das necessidades, né? Quando alguém fala, você nunca está satisfeito com o que eu faço, que necessidade que está por trás disso? Talvez é uma necessidade de reconhecimento, de valorização. Ou quando alguém fala, você abre exceção para todo mundo, menos para mim. Qual que é a necessidade que está por trás dessa fala? Talvez a necessidade de igualdade, de justiça. Aqui é importante dizer que usar esses componentes não é algo que vai magicamente transformar a nossa comunicação, que a gente vai ter resultados logo de cara, né? É um processo que pode gerar muito desconforto, que vai exigir uma entrega, né, e uma adaptação de toda uma maneira que a gente aprendeu a se comunicar, né? Uma adaptação de toda uma maneira de como a gente aprendeu a enxergar o mundo. Vai exigir de nós uma intenção em fazer diferente. Então, é importante dizer também que você não precisa concordar com tudo que a pessoa fala, mas a gente pode enxergar além, né, do comportamento da pessoa, enxergar a necessidade dela, né, e tentar entender o seu ponto de vista. A gente também não precisa falar dos nossos sentimentos para todo mundo, né, vai ser preciso avaliar se o outro está disposto a ouvir, se ele está aberto para aquela comunicação. Ou seja, um exercício que exige bastante prática, né? A gente não pode controlar a reação do outro, mas a gente tem que assumir a nossa responsabilidade pelo que a gente sente, né? A responsabilidade sobre como nós agimos diante das necessidades dos outros e das nossas próprias necessidades. E você, já tinha ouvido falar da comunicação não violenta? O que você achou dessa abordagem? Ficou com alguma dúvida? Conta pra gente o que achou, quem sabe a gente pode até produzir outros vídeos, né? Porque esse é um assunto que tem um monte de coisas pra gente abordar. Por hoje o vídeo fica por aqui, eu espero ter ajudado você a refletir um pouquinho mais sobre a maneira como você se comunica com as pessoas. Um abraço e até a próxima! Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.